Tudo começa na primavera do ano 30 depois de Cristo, na festa de Pentecostes em Jerusalém. Os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e eles viram coisas parecidas como chamas, e elas se repartiam e tocava a cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, Pedro levanta sua voz e com sua pregação, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. E daquele dia em diante, através do poder do Espírito Santo, que agora habita nos filhos de Deus, a igreja do Senhor começou a se expandir. Os 12 discípulos sabiam e utilizavam a autoridade que agora habitava neles. Eles usufruíram da sabedoria que emana do Espírito Santo para gerir os recursos e ajudar os mais pobres. Tanto que em Atos 4, do 33 ao 35, diz que não havia mais necessitados entre eles. Eles também utilizavam essa autoridade para curar através do nome de Jesus, ao ponto de Pedro passar por um doente e sua sombra curá-lo, como assim diz em Atos 5,15. Um tempo depois, Jesus apareceu a um homem, Saulo de Tarso, também chamado Paulo, e é a partir deste momento que as coisas começaram a tomar proporções ainda maiores. Jesus o escolhe para levar o evangelho para fora de Israel, espalhando as boas novas para a Ásia e Europa. Através de sua vida, diversos países pagãos se converteram ao cristianismo, e locais onde as portas do inferno estavam estabelecidas, a igreja assume o controle através do poder do Espírito Santo. Em seu ministério, diversas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, desde os mais pobres até pessoas do alto governo. Paulo também foi responsável por ditar a doutrina da igreja através de suas cartas. Tempos se passaram e o evangelho começou a se expandir. Roma, que antes mantinha os judeus sob seu controle, agora instaura seu governo através da Igreja Católica, tendo muitas distorções do evangelho. É então que no dia 31 de outubro de 1517, através do poder e ousadia do Espírito Santo, o monge agostiniano Martinho Lutero se levanta contra este império, fixando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, propondo que a igreja resgatasse os princípios do Evangelho, colocando o sacrifício de Jesus como fato consumado para redimir a humanidade de seus erros e pecados, e criticando o seu modelo teológico, trazendo novamente o modelo apostólico, onde a fé em Jesus salva e não o pagamento de indulgências, onde a palavra é que rege as nossas vidas. Assim, Lutero inicia a reforma protestante que impactou o mundo de uma maneira extraordinária, trazendo mudanças políticas, econômicas, sociais e teológicas, das quais colhemos seus frutos até os dias de hoje. Após a reforma, vieram diversos homens como Jacó Armínio e João Calvino, que por mais que tenham pontos de divergência, edificaram e muito a vida da igreja. Com o advento das grandes navegações, a igreja agora se expande para a América do Norte. Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield foram responsáveis pelo primeiro grande avivamento norte-americano, que foi marcado por uma onda de arrependimento e confissões de pecado. Charles Finney, Lyman Beecher, Barton Stone e William Miller, entre outros, foram responsáveis pelo segundo grande avivamento norte-americano, que enfatizava a necessidade de uma experiência pessoal de conversão e de um compromisso mais profundo com a vida cristã. Este momento também foi marcado por um aumento significativo da atividade missionária, que levou a um aumento na criação de escolas e instituições de caridade. Tempos depois, surge William Seymour, o grande responsável pelo avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, que foi marcado pelos dons do Espírito Santo e pelo rompimento racial entre negros e brancos na sociedade americana. Durante décadas, foram surgindo grandes pregadores, homens que marcaram sua geração, pessoas como Charles Spurgeon, Billy Graham, Jim Swaggart, David Young Cho e outros que atualmente impactam a vida da igreja, como John Piper, John MacArthur, Joyce Meyer, Rick Warren, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Augusto Nicodemos, Márcio Valadão, Teófilo Hayashi com o movimento Dunamis e muitos outros que nos influenciam até os dias de hoje. Todas essas pessoas marcaram e marcam o seu tempo e têm um impacto grande na vida da igreja,
pois entenderam a autoridade do Espírito Santo que repousa sobre elas e deixaram ser usadas por Deus. Seja você homem, mulher, criança, adolescente, jovem, velho, casado ou solteiro, Deus quer te usar através do poder do Espírito Santo para impactar a sua geração.